Olá, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudinick passando aqui para a gente conversar hoje sobre um tema bem interessante e que tem trazido algumas preocupações para nós sobre alfabetização. Só que hoje a gente vai conversar especificamente sobre o método fônico de alfabetização. Por que eu pensei, conversei com algumas professoras, algumas cidades por onde eu passei, tem sido uma dificuldade muito grande de compreensão de todos nós, de crianças que estão chegando no quarto, no quinto, aqui em clínica no sexto, sétimo ano muitas vezes e não estão alfabetizadas. Elas são excelentes crianças copistas, elas copiam muito bem, têm um traçado muito bonito, são elogiadas pela professora, mas não são alfabetizadas. Olha que coisa séria, gente, que coisa triste. Então, a pedido de algumas professoras e pela necessidade que eu tenho percebido, eu queria trocar uma ideia com vocês hoje sobre alfabetizar pelo método fônico. Vem com a gente conversar sobre isso. Gente, o método fônico, ele é um método de alfabetização muito eficaz. Ele é comprovadamente funcional, ele dá certo. As crianças que têm dificuldade para aprender, isso falo com a experiência que nós temos aqui em clínica, né? Elas têm muita dificuldade em se alfabetizar pelo método silábico de alfabetização, que é o que a maioria das escolas usam. E não está errado, é um outro método que pode ser utilizado. Mas a compreensão é melhor e mais eficaz pelo método fônico. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Se vocês conversarem com as fonoaudiólogas, se vocês conversarem com profissionais que utilizam esse método, vocês vão saber, inclusive a neurociência diz isso para nós, pelo reconhecimento que o cérebro faz no processo de alfabetização fônico. Então eu queria começar dizendo para vocês que é importante demais a gente conhecer um pouquinho e saber como ele funciona. Certo, gente? Não é nada difícil, é uma coisa que é importante a gente ter, porque se você tem na sua sala de aula, se você tem em casa o seu filho ou na sua clínica, alguma criança que tem dificuldade para se alfabetizar ou que está apresentando essa dificuldade nesse momento, é importante você repensar numa outra estratégia e talvez o método fônico vá te ajudar. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em método fônico, a gente precisa partir do princípio de que a criança vai fazer o reconhecimento da letra e do som da letra, tá? Esses são os dois princípios. Como que eu vou reconhecer a letra e o som? Veja, eu posso saber o alfabeto todo. A, B, C, D, E, F, G, enfim, todo o alfabeto. Eu sei o nome das letras, certo? Certo. Então eu reconheço o nome. Eu sei qual é a letra A, qual é a letra F, qual é a letra G. Eu fiz o reconhecimento do nome. Assim como, por exemplo, eu me chamo Vanessa, vocês me conhecem por Vanessa, só que conhecer o meu nome, saber o meu nome, não significa que vocês me conhecem. Então, eu saber o nome da letra, identificar nome, não significa que eu sei o som dessa letra. E é isso que o método fônico vem dizer para nós. Que é muito importante a gente saber o som da letra. Por exemplo, a palavra bala, né? Qual que é o som do B? Qual que é o som do A? A. Qual é o som do L? Qual que é o som do A? A. Bala. Agora, quando eu digo assim para minha criança, B com A, a criança começa no silábico, né? Então ela fala primeiro a vogal A. Será que eu não estou eliminando o processo do fonema? Cadê o som do B? Por que ela começa falando A? Ela tem que saber que bola não começa com A, bola começa com a letra B. E qual é a letra B? Essa aqui. Ótimo, mas qual é o som da letra B? Então é isso que a gente precisa começar a identificar e produzir nessas crianças. As crianças não identificam os sons das letras. Elas não reconhecem fonema, elas reconhecem letra. E essa é uma dificuldade que a gente tem observado nas crianças, principalmente aquelas
que têm dificuldade para se alfabetizar por algum motivo, e nas crianças com dislexia, muito mais. Crianças com dislexia têm muita dificuldade em se alfabetizar pelo método silábico, tá? Então a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais nesta possibilidade. Quando a gente reconhece o processo de reconhecimento do nome da letra, estamos iniciando o processo de início alfabético com essa criança. Mas isso não significa que eu saiba que, por exemplo, a letra B, muitas crianças chegam aqui e falam assim: ah, eu sei qual é a letra B. A letra B é de Bruno. Ah, a letra B é de Bruno? É, porque a prof falou que a letra B é de Bruno. Ah, a letra B é de bola. Tá. Só que aí a gente fala para a criança que existem outras palavras com a letra B e que a letra B não necessariamente está no início da palavra e ela não reconhece mais. A letra B é do bombeiro, alfabeto, cérebro, entende? Então a letra B não necessariamente é do Bruno. Qual é o som da letra B? Eles não sabem. É do Bruno. Então é isso que a gente precisa perceber, que reconhecimento fonológico essa criança está fazendo da letra. Quando ela começa a fazer o reconhecimento fonológico, ela começa a identificar letra e som, que é o processo fônico. E assim, gente, apliquem e tenham a certeza que ele vai dar certo. Falo com propriedade porque a gente faz muito isso em clínica, tá? E tem dado um resultado diferente do método silábico. Então eu queria muito poder compartilhar isso com vocês. E eu trouxe também 2 livros que eu achei bem importante, que a gente também tem aqui, que é esse livro de consciência fonológica, tá? Então esse livro é super, super importante. Ele traz todo o método fônico, todo o processo, e ele traz as atividades junto, tá? Ele é bem interessante de vocês terem, para um princípio de conhecimento do método fônico. Então, e o outro, claro, que não poderíamos deixar de falar, eu particularmente gosto muito dela, né? Da Magda Soares, porque ela alfabetiza pelo método fônico. E o último capítulo deste livro, tá? É o Despertar da Consciência Fonológica, que é um artigo comprovado cientificamente de que esse método dá certo. E a criança pode a ler e a escrever pelo método fônico sem grandes dificuldades. É um processo? Sim, como tudo na vida é um processo. Mas eu garanto a vocês que esse sofrimento, ele realmente diminui e minimiza muito o processo da alfabetização. Gente, fica a dica, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se inscrevam lá no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais e até a próxima. Beijão!